Paz e graça de Cristo, está começando o nosso devocional. Pense nisso. Hoje a palavra de Deus vai falar aos nossos corações em carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, de 8 a 13, que vem dizendo assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aleluias. Glórias a Deus e aleluias pela palavra do Senhor aos nossos corações. E hoje o Senhor quer nos perguntar desta maneira: será que nós, como servos de Deus, dentro da igreja do Senhor, temos agido com amor? Porque essa palavra aqui, irmãos, é muito tremenda. Ela está sendo dirigida a uma igreja. Paulo, ele está agora respondendo em cartas algo que foi perguntado para ele, e ele começa a discorrer em vários assuntos para aquela igreja de Corinto. Então, o que vai acontecer aqui? Paulo, ele vai ver que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Ele vai falar dos dons espirituais, vai explicar os dons espirituais. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estavam experimentando muitas coisas, experienciando muitas coisas, e não estava tendo o quê? Ordem, não estava tendo decência, não estava vendo um controle, estava realmente uma situação sem limites. As pessoas estavam valorizando mais, as questões espirituais do que as próprias pessoas. Então, Paulo, ele vai fazer com que essas pessoas que começam a ser muito espirituais, que parece que elas começam a voar que nem uns balões, e ele chama essas pessoas à realidade. É como tivesse um balão com um fiozinho, e esse balão está subindo, porque poder, ele sobe a cabeça das pessoas, até o poder de Deus. Então, Paulo, ele pega esse fiozinho e traz essas pessoas, esses balõezinhos para baixo, para que eles possam ver e saber que eles são homens e mulheres como qualquer outro tipo de homem e mulher, Eles são humanos. E como humanos, nós temos, aleluia, que exercer, aleluia, o que a palavra de Deus fala, Que é amar a Deus e amar o seu próximo. Então, eu tenho que realmente estar ligado com Deus. Então, os dons espirituais, eles vão nos elevar a Deus, ter um contato com Deus, para quê? Para sermos úteis aqui na terra. Úteis, vai ser uma utilidade. Os dons espirituais são para a igreja, aleluia, para a edificação da igreja. E aí, na verdade, quando chega essa carta para Paulo, e Paulo pode perceber que as pessoas estavam, na verdade, extrapolando, na verdade, elas estavam passando por cima de princípios básicos, princípios que são inegociáveis com Deus, que é amar o seu próximo, aleluia,
né? Que quando nós pedimos a Deus, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem, irmãos? Os nossos irmãos, né? Aqueles que nos devem alguma coisa, aqueles que pecaram contra nós, não, então nós liberamos aquelas pessoas, perdoamos aquelas pessoas que nos fizeram mal, e assim o Senhor também nos perdoa, né? E, na verdade, Deus vai falar isso o tempo todo, mas parece que o Senhor tem que bater o tempo todo sobre isso, porque nós não sabemos conviver com o poder. O homem não sabe conviver com o poder, seja ele qual for, né? A soberba, ela acaba inflando a pessoa. E isso aconteceu com quem? Com Satanás, né? O diabo, a partir do momento que ele se sentiu como um querubim ungido, que era muito bonito, né? Ele tinha, na verdade, muita formosura. Ele talvez se destacava em relação aos demais, e o que aconteceu? Ele se ensoberbeceu, ele quis ser que nem igual a Deus, e na verdade é isso que ele vai e lança na terra no homem. Quando ele chega para Eva, ele fala: olha, quando você comer desse fruto, você será igual a Deus. E ali conhecendo o quê? O bem e o mal. E, na verdade, isso é uma luta constante que nós estamos vivendo no nosso dia, né? Por mais que a humanidade ela queira, na verdade, viver, né, vamos dizer assim, até mesmo de uma forma falando dentro da igreja, né, em comunhão, em graça, lógico que o inimigo, ele vai atingir algumas pessoas, do quê? Que as pessoas que passaram por dificuldade, que não tenha talvez um vulto dentro da sociedade, então ele vai atingir essas pessoas para que elas sejam agora soberbas até mesmo em relação ao poder de Deus, tá, irmãos? Então isso fica evidente para muitas pessoas, né? Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado com isso. Se você profetiza, profetize com amor. Se você fala em línguas com amor, né? Se você cuida das coisas do Senhor, faça tudo com amor. Então a gente tem que ver aqui a palavra que ele vai dizer aqui, ó. O amor jamais acaba, tá? O amor é que vai prevalecer, irmãos. Então, tenha amor, exercite o amor. Irmã Sandra, mas tem pessoas que é muito difícil da gente amar, né? Realmente, irmã, tem pessoas que é muito difícil, né? Assim como eu creio que para Deus também, né, que ele que é soberano, como é esse olhar do eterno, do puro, do santo, para nós que somos tão impuros, tão, na verdade, tão corrompidos, cheios de pecado, mas o Senhor nos convida a quê? A ter, aleluias, não só atitude de Deus, mas ter essa essência de Deus, essa essência do santo, essa essência do eterno, para nós termos um olhar de amor. Por isso que o Senhor vai falar, olha, da mesma forma que você julgar o seu irmão, você será julgado. Não se sinta melhor do que ele, não. Você está na mesma situação de pecador. Todos nós somos pecadores, né? E, na verdade, qual a diferença? A diferença é que eu não tenho prazer no pecado. Eu não
tenho prazer no pecado. Eu peco por vezes, lógico, porque eu sou pecadora, mas eu não sinto prazer. E aí o Espírito Santo, ele vai agir na minha vida a cada dia para me santificar, me conduzindo à santificação, sempre me alertando: olha, você errou aqui, você fez isso, você não pode repetir, vá e não peques mais. Não peques mais em quê? Naquela situação que você já pecou, que você já cometeu. Então a nossa vida é um aprendizado, irmãos. É de autorreflexão, é se examinando todos os dias. A salvação é garantida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque a salvação é pela graça, é pela graça. Ninguém tira a minha salvação, aleluias. Agora a Sandra, você, temos que todos os dias, é diário. Aleluias, eu que fazer uma autorreflexão. E quantas vezes a gente quer fazer reflexão do outro, viver na vida do outro, o que o outro pode fazer, o outro vai deixar de fazer. Irmãos, já é tão difícil eu já estar cuidando da minha vida, e tem muitos irmãos querendo cuidar da vida do outro. Tenha cuidado sobre isso, em nome de Jesus. Nós, às vezes, né, nós estamos, é como a gente estivesse dentro de um departamento, né, e ali há um coordenador, na verdade, né, do patrão, está ali. E ali, na verdade, o coordenador é quem? O Espírito Santo, vamos dizer. Nós estamos numa repartição, tá? E tem um que vigia, o coordena, dá as ordens. E às vezes a gente quer fazer papel do coordenador e esquecemos que somos somente simples, vamos dizer assim, funcionários daquele departamento. Tá? Então, eu tenho que fazer bem o meu serviço. O meu serviço eu tenho que fazer bem. Deixa que o coordenador, ele está olhando tudo. Aquele que falta, não é verdade? Aquele que entrega, talvez, a papelada, na verdade, em tempo errado, né? Atrasou, é mau funcionário, briga com todo mundo, faz fofoca. Quem é que está vendo tudo isso? O coordenador, meus irmãos. Às vezes você vai tomar partido e vai falar e na verdade, você entra numa briga que nem é sua, tá? Então, tente fazer o seu papel bem feito, porque o coordenador, que é o Espírito Santo de Deus, está olhando para nós e está olhando para o nosso irmão. E às vezes a gente quer tomar conta do nosso irmão, né? E aí Jesus, ele fala aqui na sua palavra através de Paulo, que ele vai dizer assim, olha, havendo profecias, né? Tem muito profeta de Deus aí, eu também sou, irmãos, quando Deus quer me usar, ele usa, né? E na verdade tem muitos aí fazendo até profecia, profissão profeta, né? Onde tem uma fila de gente e ele profetiza para todas aquelas pessoas, né? Tá melhor do que João, que foi o último profeta aqui na terra, né, do Velho Testamento. Então, a gente vê os exageros, irmão. Tem que ter muito cuidado sobre isso. Será que realmente Deus está usando, tá, para você falar para cada um daquela pessoa? Será que não é o espírito humano? Será que você está se colocando no lugar aonde Deus não te colocou? Temos que pensar sobre isso. Então, havendo profecia, ela vai acabar, tá? Lá no céu, né, na eternidade, não vai precisar profetizar. Havendo línguas, cessarão. Tá? Porque o que é a língua? A língua é o momento que nós temos de intimidade com Deus. Então, quando você fala em línguas, você fala em mistério, e muitas das vezes você não sabe nem o que está falando, mas o teu espírito está falando com Deus. Aleluia! Né? Você está se edificando. Se tem línguas para o público, para os demais irmãos, para a igreja, tem que haver
interpretação. É isso que a Bíblia nos revela, tá? Para que haja interpretação, né? Não tem esse negócio você orar a pessoa em línguas. Não faça isso, tá? Você está edificando você mesma, porque a palavra de Deus está falando sobre isso, tá? Agora, quando você fala em línguas e tem a interpretação daquilo que você está falando para aquela pessoa, glória a Deus. Então, ore, né? Racionalmente, na sua língua nativa, para que edifique a pessoa que está ouvindo e que Deus venha abençoar aquela pessoa, tá? Então, havendo línguas cessarão e havendo a ciência, né, irmão? O que é ciência? É tudo isso que nós vemos hoje, né, de tecnologia, seja na questão de medicamentos, seja qual for a ciência, lá não vai precisar disso, porque isso são questões humanas. Então, tanta profecia é uma questão humana, que você passa a profecia um para o outro, né? Para quê? O que é a profecia? Aqui no capítulo 14 do mesmo 1 Coríntios, vai dizendo assim, olha, mas a profecia, no versículo 3, fala aos homens edificando, exortando e consolando. E os que falam em outra língua, a si mesmo se edifica. Amém? Então tá tudo na Bíblia, irmãos. É só a gente ler, meditar, estudar, que nós seremos crentes esclarecidos, crentes crescidos, aleluia, e não crentes meninos. A palavra de Deus vai falar sobre isso, tá? Então ele vai dizer assim, ó, isso tudo vai desaparecer porque lá na eternidade não vai precisar nada disso. Então, irmãos, não valorize tanto essas coisas, valorize o quê? O amor entre os irmãos. É isso que a palavra quer dizer. Olha, Coríntios, vocês estão dando muita ênfase às coisas que estão para ser utilizada como instrumento terreno, porque lá no céu não vai ter nada disso. Lá no céu não vai precisar, porque em parte conhecemos, né? Em parte, nós conhecemos uma pequena parte do poder e da manifestação de Deus. Tá? Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos ter o esclarecimento de tudo, a glória de Deus nos cercará e nós não precisaremos mais nada disso. E ele vai dizer assim, olha, quando porém vier o que é perfeito, que é Jesus, aleluia, para buscar a sua igreja e nos levar para morar na eternidade, então o que é em parte será aniquilado, será desfeito. Mas quando eu era menino, tá? Eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, né? Tem tanta gente ingênua, irmãos, tá? Agindo por ingenuidade, por falta de conhecimento, porque entram em lugares que não esclarece, só valoriza poder. E a palavra de Deus vai falar que o próprio Paulo diz que o poder de Deus é o evangelho, né? O evangelho é o próprio poder de Deus, né? Então tem muita gente fora da palavra. Isso, muita coisa que você tá vendo aí, tem muita meninice, tá? Não leva ninguém a nada, só a dissensão, só a discórdia e a falta de amor, né? Muita pessoa rebelde, muitos rebeldes, tá? Muitas pessoas que acabam sendo mal educadas, né? Por quê? Porque acham que agora são profetas e estão ali a serviço de Deus e estão fazendo arruaças. Por quê? Porque não conhecem a palavra e estão agindo como menino. Então, irmãos, vamos pensar sobre isso? Será que realmente Deus quer isso ou Deus quer amor? Compreensão. Tudo sofre, tudo crê e tudo espera. O que Deus realmente quer? Deus é amor e Deus é justiça também. Verdadeiramente, Deus é justiça. Deus corrige, mas na verdade tem muitas pessoas que estão se colocando no lugar de Deus. A nossa atitude é alertar, orientar e amar e não rejeitar, né? E não difamar ou até mesmo
afastar a pessoa. Eu devo falar a palavra de correção, a palavra de exortação, mas até esta palavra tem que ter amor. Pense nisso, pense em Deus e um dia maravilhoso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.